Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, essa aula nós vamos continuar do ponto onde a gente parou, que foi quando a gente estava começando a explicar as imagens, as ponderações na ressonância magnética. Então, a gente parou nesse ponto aqui, onde a gente estava comentando sobre como é que a anatomia, é, como é que são é, os as sequências, né, da ressonância magnética no sistema musculoesquelético. Então, o T1, pessoal, no T1 a gordura fica branca. Então, nós temos a gordura da tela subcutânea, nós temos a gordura da medular óssea, e essas regiões vão ficar brancas no T1, enquanto que o líquido ele é preto no T1, porque então, quanto mais hidratado for o tecido, mais escuro o tecido é no T1. É claro que as fibrocartilagens, desculpa, elas são escuras em todas as sequências, né? Porque não tem água, não, e elas têm esse aspecto mais denso em todas as sequências, tanto em T1 quanto em T2. Então isso aqui é o padrão T1, ok? Líquido preto e gordura branca. Então isso aqui que a gente vai ver, isso aqui é um exemplo de um joelho no plano coronal no T1. Olha a gordura da medular óssea, que é branca, a gordura da tela subcutânea, que é branca. Aqui a gente tem a cartilagem, que é hidratada, que já é um cinza mais escuro, né? Se tivesse algum derrame articular também, ia estar escuro nessa região aqui. Então isso é um T1. No T2, o que acontece? No T2, nós temos a gordura, ela continua branca, tá? Só que o líquido também vai ficar branco. Então isso aqui é T2. Okay? No T2 a gordura é branca e o líquido também é branco. Então, essa aqui vai ser a imagem nossa no T2, isso aqui é um sagital. Isso aqui é um sagital com densidade de prótons, que parece um pouco com T2, mas repare, isso aqui é a gordura dentro do osso, né, na medular óssea, que é branca, a gordura da tela subcutânea, que é branca. Isso aqui é um pouquinho de derrame articular na bolsa suprapatelar, que é branca. Então, tudo é branco, né? A gordura é branca e o líquido é branco em T2, ok? Então, como é que a gente vai sair desse problema, né? Porque no T2, como a gordura é branca e o líquido é branco, se tiver uma área de edema no osso ou em partes moles, você não vai saber se você está vendo gordura ou se você está vendo água, se você está vendo edema. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai saturar a gordura, a gente vai deixar a gordura preta. Então, o que aparecer branco é líquido e a gordura vai ficar preta. Então, é isso aqui que a gente faz. A gente satura a gordura, ó, T2 com saturação de gordura, densidade de prótons com saturação de gordura e o STIR é a mesma coisa. A gente chama também de sequências sensíveis ao líquido, que são sequências que deixam o líquido branco e a gordura preta, ok? Então, a imagem T2, olha só, o T2 com saturação de gordura, olha como ficou muito bom para ver agora o líquido. Então, aqui nós temos um exame normal, aqui sem derrame articular, aqui um exame com derrame articular, mas olha que a gordura está toda saturada, ela está toda preta, ela está anulada, né? E o líquido ele fica branco. Se isso aqui não tiver saturado, a gordura ia estar branca e o líquido ia estar branco. Aí ia ficar ruim de ver os achados, né? Desse jeito aqui a gente consegue definir muito bem aonde tem líquido para o lugar que não tem líquido, né? Para o lugar que está normal. Okay? Então aqui é um derramezinho articular, a gente consegue ver o líquido muito bem aqui no T2 com saturação. Então, a lesão, por exemplo, se a gente fosse ver a lesão no T2 sem saturação de gordura, vamos lá, sem saturação de gordura, olha o que a gente ia ver, olha como ia ficar a lesão. A lesão ia ficar um edema em cima de um edema branco em cima de uma gordura branca. Ia ficar ruim de ver. Então a gente satura a gordura, e quando satura a gordura a gente também consegue ver melhor essas lesões. E isso aqui é o que norteia a gente na avaliação da ressonância magnética do sistema musculoesquelético. As sequências sensíveis ao líquido, elas são muito importantes para a gente conseguir fazer o diagnóstico adequado nesses pacientes. Então aqui, por exemplo, né, ligamento colateral medial normal, aqui um paciente com estiramento do ligamento colateral medial. Olha o edema em volta do ligamento colateral medial. Olha só, se tivesse gordura aqui, pessoal, se isso aqui não tivesse saturado, eu não ia saber se isso aqui seria edema ou seria gordura. Entendeu? Ia ficar muito mais difícil. Então, olha como as sequências sensíveis ao líquido elas são importantes para a gente conseguir fazer o diagnóstico do paciente. Esse outro caso aqui é um padrão de lesão de contusão óssea relacionada à rotura do cruzado anterior. A gente tem uma impacção óssea aqui na região central do côndilo femoral lateral, outra impacção óssea aqui na região posterior do platô tibial lateral
e olha o edema ósseo aqui nessas regiões, né, nesse T2 com saturação de gordura. Olha a densidade de prótons, né, que também é parecido com o T2 sem saturação de gordura, quando a gordura não é saturada. A gente não consegue ver o edema direito. A gente não consegue ver o edema direito. Olha um outro achado aqui importante. Olha o edema de partes moles que a gente tem nessa região, que a gente consegue ver na sequência com saturação de gordura. Olha aqui. Não dá para garantir. Será que isso aqui é gordura? Será que isso aqui é líquido? Não dá para saber. Aqui eu tenho certeza, isso aqui é líquido. Ok? Então a saturação de gordura ela é muito importante para a gente ter certeza da lesão, para a gente ter certeza do que nós estamos falando. Bom, então a gente já viu o T1, a gente já viu o T2, a gente já viu o T2 com saturação de gordura, que é muito importante para a gente conseguir achar as áreas de lesão, as áreas de edema ósseo, mas existem outras formas da gente melhorar o nosso diagnóstico pela ressonância magnética. E essa outra forma de melhorar é com a injeção de contraste paramagnético endovenoso. Então a gente injetar contraste na veia do paciente, né, para esse contraste fazer o realce das lesões do sistema musculoesquelético. Então o contraste ele é usado na sequência T1, porque ele fica branco, o gadolínio ele fica branco na sequência T1, então por isso que a gente usa a sequência T1. Então aqui a gente vai usar também o mesmo artifício que a gente usa para o T2 com saturação de gordura. O que acontece? O gadolínio vai ser branco, ok? O líquido ele já é preto, mas a gordura ainda é branca, então eu tenho que deixar a gordura preta, que vai somar com o líquido preto, e tudo vai ficar preto. E aí o que for branco é realce pelo meio de contraste. Então a gente satura a gordura no T1. Vamos lá, a gente satura a gordura no T1. Então a gordura fica saturada, então a gordura fica preta, o líquido em T1 é preto, e aí a gente vai injetar o contraste. Quando a gente injeta o contraste lá no vaso, na veia do paciente, o contraste ele vai realçar os vasos, vai realçar a membrana sinovial, é normal ter um realce da membrana sinovial, e aí a gente vai conseguir ver muito bem as alterações. Então se tiver alguma lesão óssea, alguma sinovite associada, a gente vai conseguir identificar muito bem nas sequências com saturação de gordura. Lembrando que é normal o contraste ele ir passando para o espaço articular. Então, se a gente faz o contraste endovenoso e demora muito para adquirir as imagens da articulação em questão, a articulação ela começa a ficar com o contraste dentro dela. A gente chama isso também de artrografia indireta. Ok? Isso aí pode ser um problema em alguns pacientes que têm doença sinovial inflamatória, ou que a gente está estudando doença sinovial inflamatória e a gente quer ver sinovite. A gente tem que injetar e já fazer a imagem para ver se tem espessamento da sinovia. Se a gente demorar para fazer a imagem, quase todo mundo vai ter sinovite, porque na verdade o que vai ter vai ser essa passagem do contraste normal, fisiológica, para dentro do espaço articular, e aí vai ficar muito claro, vai ficar muito cheio de contraste aqui, e a gente pode se enganar e dar sinovite nesses casos, tá? Então isso é um cuidado que a gente tem que ter. Bom, então aqui é um exemplo T1, tá? Isso aqui é um T2 com saturação, isso aqui é um T1 com saturação e com contraste endovenoso. Então repare aqui, no T1 a gente vê que tem essa área preta aqui, essa área escura, isso aqui é derrame articular, mas também é sinovite junta, ó. Também é sinovite junto aqui no T2, toda essa área aqui é sinóvia hipertrófica, toda essa área aqui é sinóvia hipertrófica no T2, e isso daqui é um pouquinho de líquido livre. Por que eu sei disso tudo? Porque aqui no T1, pessoal, o que acontece? Toda essa área de sinóvia hipertrófica ela é realce pelo contraste no T1. Ó. A única área que não realce pelo contraste é aqui em cima. Então essa área aqui em cima que não realce pelo contraste é líquido livre. Lembra? Líquido em T1 é preto. Então essa área continuou preto. Então isso aqui é líquido livre. Mas todo esse resto aqui é realce pelo meio de contraste. Todo esse resto é sinovite. Ok? Então olha como o T1 com saturação de gordura e com contraste, ele é muito útil para a gente conseguir delimitar realmente onde que nós temos sinovite, onde que nós temos derrame articular. Bom, um outro jeito, deixa eu só ver qual, um outro jeito de nós usarmos o contraste no paciente é injetar o contraste dentro da articulação. Então isso aí a gente chama de artrografia direta. Então a gente injeta o contraste dentro da articulação, esse contraste ele vai deixar a articulação toda branca, né, da cor do gadolínio,
E aí, se tiver alguma lesão de fibrocartilagem, né, alguma lesão de menisco, por exemplo, alguma lesão condral, ou alguma ruptura de cápsula articular ou cápsula ligamentar com extravasamento do contraste, a gente vai conseguir pegar isso na ressonância magnética. Então aqui alguns exemplos, né? Então isso aqui é um exemplo de uma ruptura parcial junto à superfície articular do infraespinhal, que a gente tem o tendão do infraespinhal, aqui a gente tem o contraste, ele foi injetado dentro da articulação e a gente vê o contraste localizado aqui nessa região, ó, junto à superfície articular do infraespinhal. Essa aqui é a superfície bursal e essa aqui é a superfície articular que tem contraste dentro dela. No Haber aqui, que é uma sequência que a gente usa às vezes para identificar essas rupturas, aqui a gente vê, ó, isso aqui são as fibras bursais do infraespinhal, isso aqui são fibras articulares do infraespinhal rotas e descoladas junto das outras fibras da região bursal. Então, isso aqui é possível nós conseguirmos essas imagens porque a gente injeta contraste dentro da articulação. Então, o contraste ele entra em diversos lugares, diversas lesões, em diversos lugares vai ter assim, então essa impregnação ou essa passagem patológica do líquido para essas regiões. Então, aqui um exemplo, por exemplo, ó, a diferença do T1 e do T2. Então, aqui é um T1, aqui é um T2, mostrando mais ou menos, né, os dois têm a gordura fica mais branca, né, em T1 e em T2. O líquido é branco em T2, mas o líquido é preto em T1, ok? Com saturação de gordura, olha como fica muito melhor para a gente fazer a diferenciação, né, do que é líquido. Aqui tem um pouquinho de líquido na bolsa suprapatelar. Aqui nós temos a gordura saturada da medular óssea e de partes moles, né? Então olha como o T2, de novo, como as sequências sensíveis ao líquido, elas ajudam para fazer o diagnóstico do paciente. Esse aqui é um paciente com uma ruptura do ligamento cruzado anterior. A gente não vê a porção proximal do ligamento cruzado anterior, ele está roto, ok? T2 com saturação de gordura mostrando edema em volta aqui nessa região. Esse aqui é um caso com uma bursite pré-patelar, mostrando então a coleção líquida aqui na bolsa pré-patelar. Coleção líquida na bolsa pré-patelar, nesse T2 com saturação de gordura. Se não tiver saturado de novo, como é que eu ia saber aonde que termina a gordura e aonde que começa a coleção, né? Fica mais difícil da gente fazer esse diagnóstico. Esse outro caso aqui, mostrando então a utilização do contraste endovenoso, né? Então aqui a gente tem um T1 pós-contraste com saturação de gordura. Essa área aqui, ó, é o realce da membrana sinovial pelo meio de contraste. Ó, o realce da membrana sinovial pelo meio de contraste. Esse é aquele aspecto que o realce está um pouco aumentado, um pouco mais espesso do que o normal, essa membrana sinovial. Então tem uma leve sinovite aqui nessas regiões aqui, onde tem esse espessamento da membrana sinovial com realce pelo meio de contraste. E esse outro caso mostrando uma atrorressonância magnética. Essa daqui é da região coxofemoral, isso aqui da articulação glenomeral. Nas duas aqui a gente tem uma irregularidade, começando a entrar um contraste no lábio acetabular. Aqui uma irregularidade do lábio glenoidal anterior, mostrando uma rotura do lábio glenoidal anterior. Olha o lábio glenoidal posterior como é triangular, bonito. E o lábio posterior, o lábio anterior ele é irregular, né? Então o contraste ele ajuda a mostrar essa irregularidade, porque o contraste ele entra nas regiões onde tem ruptura e aí a gente consegue ver bem essa diferença do tecido normal para o tecido patológico. Bom, lembrando que a ressonância magnética às vezes ela pode ser útil para fazer a avaliação de uma fratura patológica ou uma fratura oculta, né? Nesse caso que é uma fratura oculta. O paciente osteoporótico, quanto mais osteoporótico o paciente é, pior funciona o raio-x ou a tomografia computadorizada para a gente conseguir achar a área de fratura, porque os dois métodos eles trabalham com a densidade do osso, né? Quanto menos denso o osso, mais difícil será para fazer essa diferenciação. Na ressonância magnética aqui, ponderada em T1, a gente consegue ver aqui a área de fratura oculta na região do colo femoral que a gente não conseguia ver nesses outros nem na radiografia, nem na tomografia computadorizada, ok? Para terminar a conversa, a gente vai falar um pouco sobre o ultrassom, tá? O ultrassom eu vou deixar para a próxima
para o próximo segmento que vai começar vai começar na sequência, então, mais um segmento. Obrigado.